Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente conversa sobre Meninas, da Lyudmila Ulitskaya. Eu coloquei como uma metinha pessoal pra mim esse ano de que eu queria ler mais russos, e a Lyudmila é uma autora russa bem renomada lá na Rússia, agora que a gente está tendo acesso a um livro dela, e este aqui foi o primeiro livro escrito por uma mulher publicado pela coleção Leste da editora 34. E nessa minha metinha de ler russos, eu não queria apenas ler os que para nós brasileiros são considerados os grandes clássicos da literatura russa, como Dostoiévski e Tolstói. Vou ler estes também, obviamente, mas eu queria ler outras coisas além deles. E na festa do livro da USP, eu adquiri essa edição aqui e eu fiquei bem contente. E hoje a gente vai conversar sobre este livrinho aqui, que eu gostei bastante dele, tá? Mas o que a gente vai ter nesse livro? Esse livro aqui é uma coletânea composta por 6 contos que tem como protagonistas meninas que estão entre 9 e 11 anos. E esse livro aqui, ele se passa em uma Rússia soviética nos anos 50, próximo à morte do Stalin, que veio a falecer em 1953. Então aqui a gente vai ter algumas narrativas que são independentes. Esses contos, eles não possuem ligação entre si, mas as meninas que aparecem neles, elas vão aparecendo e reaparecendo em alguns contos. As histórias em si, elas são independentes, mas as meninas que apareceram, sei lá, no primeiro conto, depois aparece lá no terceiro e por aí vai. E este livro aqui, ele traz uma visão feminina e é uma literatura sobre meninas. No pós-fácil dessa edição aqui, a gente vai ter alguns trechos de algumas falas da Lyudmila em entrevistas que ela deu. Como eu disse, gente, a autora, ela é bem famosa lá na Rússia, tá? Então, ela já deu algumas entrevistas, inclusive, ela é um nome que vira e mexe aparece ali para receber o prêmio Nobel, e ela já recebeu diversos prêmios. Então, nesse pós-fácil tem alguns trechos, e ela conta que ela resolveu escrever estes contos quando ela percebeu que na literatura russa não havia quase nada na literatura sobre meninas. Não havia uma literatura e livros que relatavam a infância de meninas, mas haviam muitos sobre meninos. Então, a partir disso, ela resolveu fazer essa coletânea aqui. E como eu disse, a gente vai ter aqui como pano de fundo uma Rússia soviética próxima à morte do Stalin. Mas esse não é o foco dos contos aqui. Obviamente, esses grandes acontecimentos desse período vão estar aqui como um pano de fundo, mas o foco da autora está nas pessoas, está nas meninas. Então, essas narrativas, elas vão mostrar mais o lado de o que essas pessoas pensavam, como elas reagiam a este período. Então, no primeiro conto, por exemplo, a gente vê aqui um grupo de meninas que vai visitar uma mulher que fez agora esqueci o que era, acho que era um tapete, pro Stalin, e aí elas ficam até chamando ele de camarada Stalin. E aí, quando elas vão lá visitar esta mulher, elas percebem que a mulher não tem simpatia nenhuma pelo Stalin, elas ficam meio horrorizadas. Então, esses contos, eles vão mostrar muito disso, sabe? Como essas pessoas se sentiam sobre isso e o que elas de fato pensavam. Aqui a gente vai ter personagens que são judeus, então também mostra o quanto essas pessoas sofreram. Uma das personagens aqui, uma das meninas, ela é judia, e aí dentro da casa dela, ela vive com os avós, né? E aí eles tem alguns pensamentos ali que não seriam muito bem vistos ali naquele período, e os avós até ficam assim meio preocupados de a menina dar com a boca nos dentes ali em meio à escola, porque isso acontecia muito naquele período de, às vezes, os próprios pais serem delatados sem querer pelos filhos que comentavam algo na escola, comentavam algo com os coleguinhas, sem saber que aquilo ali
ia dar ruim. Só que, né, eles não vão precisar se preocupar muito, porque essa menina não tem nenhum amigo na escola, justamente pelo fato dela ser judia. Este conto é um conto que foi um dos, assim, que eu fiquei um pouco bem revoltada, sabe? Porque vai mostrar exatamente o que essa menina sofreu, que é no conto no dia 2 de março daquele mesmo ano. E eu lembro que eu fiquei revoltada, assim, com a situação que essa menina tava. Mas, enfim, é sobre isso que essa coletânea vai tratar. E esse livro ele também vai mostrar um lado feminino, algo que só as mulheres aqui vão entender e vão se identificar. Ele vai falar sobre as coisas que acontecem com essas meninas, coisas que já aconteceram com quem é mulher, comigo, com você que tá aí assistindo. Então ele vai abordar a primeira menstruação, a relação entre as próprias mulheres. Tem até aqui o conto que se chama Catapora, que este mostra bem assim, marcante uma relação entre as mulheres e o descobrimento de certas coisas. E essas meninas, elas estão assim, entre a infância e a adolescência, então elas já começam a surgir certos questionamentos. E é isso. Agora falando um pouquinho sobre os contos, eu não vou me deter a todos em detalhes, porque são apenas 6 contos, né? E pra não correr o risco de dar nenhum spoiler, tá? Mas o primeiro deles é A Dádiva Prodigiosa, que foi esse conto que eu falei desse grupo de meninas que vai lá visitar essa mulher que não tem braços, mas que ela conseguiu tecer este tapete. Agora eu não tenho certeza se era um tapete mesmo, tá? Pro camarada Stalin, e aí elas vão ficar meio assim surpresas em ver que essa mulher, na verdade, ela não simpatiza em nada, então mostra muito dessa visão que as pessoas tinham. Aí agora o segundo conto é um dos meus favoritos, que é Filhas de Outro. Esse conto aqui ele vai mostrar um pouco do caráter da guerra, né, de como que a guerra afeta, de certa forma, o cotidiano de uma família. Então aqui a gente vai ter um casal que o marido foi pra guerra e a mulher ficou em casa, né? E eles tentavam ter filhos há um certo tempo e essas crianças nunca vinham de forma nenhuma e o cara queria muito ser pai. E aí quando ele tá na guerra, antes a mulher engravida, ela fica grávida, só que aí a mãe dela, que ele está vivendo ali com eles, ela fala assim pra ela não enviar uma carta avisando pro homem que tá grávida, só pra ter certeza. E aqui a gente tem muito forte essas tradições antigas. Então a mãe instrui a filha a não enviar essa carta por conta de uma tradição que, de certa forma, é uma superstição de não contar, porque ela tem medo de que aconteça algo. Então, somente quando as meninas nascerem, daí eu já entreguei, né, que é as meninas. Então, somente quando essas filhas nascerem que ela pode enviar essa carta e ela envia, né, depois quando já tem certeza de que tá tudo bem com as meninas, só que este marido vai ficar desconfiado da esposa, vai achar que está traindo ela e, enfim, não vou falar mais que isso, e é um dos meus contos favoritos. E depois vem A Enjeitada, que esse é, assim, sensacional. Nesse daqui a gente vai ter uma relação entre irmãs, que são as duas gêmeas, Victoria e Gayane, que elas vão reaparecendo ao longo destes contos. E ele mostra essa relação entre as irmãs, que é meio doida, entendeu? A Vitória, ela é meio travessa, ela faz umas coisas bem bizarras com a irmã dela. E a Gayane já é aquela menininha mais quietinha na dela, que usa muito da imaginação. E aqui nesse conto também a gente vai ver muito da tradição russa, coisas que eram comuns de brincadeiras que as crianças faziam na época. E a Vitória, essa relação delas é meio doida, porque ela vai chegar num ponto de quase levar a irmã à morte devido a essas brincadeiras e mentiras que ela contavam. Lembro que eu até fiz uma atualização no Scoob falando: pra que inimigos quando a sua irmã é a Victoria? E depois nós temos o conto No Dia 2 de Março daquele mesmo ano, que é um conto que eu também gostei bastante, que é este que eu comentei aí sobre a menina judia, que ela tá ali vivendo com os avós e a gente vê que é uma relação meio complicada ali, né? E que eles fazem esses comentários acerca do governo atual e da situação que eles estão vivendo dentro de casa. E eles não concordam, obviamente, com aquilo. E eles ficam com receio da menina
comentar sobre isso na escola. Só que, né, a menina, como eu disse, ela é sozinha, ela não tem uns amigos e ela vai passar por certas situações aqui ao longo dessa história só pelo fato dela ser judia. Então, são situações assim de bullying, de preconceito, e a gente vai vendo como que ela vai lidando com isso ao longo deste conto. Depois nós temos o conto Catapora, que neste conto aqui a gente vai ter a reunião de várias meninas indo na casa de uma coleguinha. E aí, quando elas vão chegar nessa casa, que é a casa de um diplomata, e aí a gente vê essa questão das relações sociais e as diferenças sociais ali nesse período, as meninas vão ficar assim completamente surpresas e embasbacadas, porque a casa deles é bem assim, de gente rica, tem todos os cômodos divididos, porque neste período as pessoas mais pobres às vezes tinham que viver em um mesmo cômodo ou dividir casas com outras famílias. Então quando elas chegam ali e vem aquele luxo, elas ficam embasbacadas, elas ficam bem surpresas. E ali na casa dessa menina elas vão mexer num baú de roupas antigas da mãe, roupas bem chiques, e aí elas vão começar a brincar, vão descobrir certas coisas ali, da própria puberdade, vão ter umas brincadeirinhas aí meio assim, né, diferenciadas, e como a própria conta diz, elas vão pegar catapora. E pra fechar, a gente tem o meu terceiro conto favorito, que é A Pobre Feliz Kolivanova. Neste conto a gente vai acompanhar a Kolivanova, que já apareceu anteriormente em outros contos. Esse conto, ele se passa num período de fusão das escolas, porque aqui na Rússia a gente tinha escolas separadas por sexos, então tinha escolas de meninas e escolas de meninos. E aqui neste conto a gente vai ver essa fusão dessas escolas, então de repente algumas meninas da classe dela foram enviadas para as escolas de meninos e os meninos das outras escolas foram para a classe dela. Então ele mostra muito como que foi essa mudança, como que foi para os professores agir com isso e para os próprios alunos a partir dessa mudança. E aí, o foco desse livro é na Kolivanova, que é a nossa personagem principal neste conto. Ela vai ter uma certa admiração pela professora nova de alemão, que é bem aquela mulher ali do ocidente, toda chique, que anda sempre arrumada. E aí ela vai ficar meio assim, apaixonada por essa mulher, e vai ser uma paixão meio tanto quanto bizarra, vai chegar num certo extremo aqui, o que essa menina sente por essa professora. Ela vai começar a perseguir ela e saber, assim, todos os horários dessa professora, até que vai culminar, assim, numa situação que chega a ser uma situação muito louca, gente, muito doida, o que acontece aqui nesse conto, tá? Então, os meus favoritos desses 6 foram A Enjeitada, Filhas de Outro e A Pobre Feliz Kolivanova. Eu lembro que quando eu li o primeiro conto, e aí eu li o segundo, eu fiquei meio assim, naquele impasse. Nossa, será que eu gosto? Será que eu não gosto? Porque eu não estava entendendo assim, o que eu estava sentindo por esse livro. Eu acho que esse livro ele faz mais sentido quando você conhece este período. Quando você sabe o que está acontecendo ali na Rússia, as implicações sociais, sabe? Então, por exemplo, o fato dessas meninas chegarem na casa da amiga e ficarem encantadas com o fato de ter uns garfinhos ali diferentes para elas comerem. Então, quando você entende todas as implicações que envolvem esse período, esse livro ele faz muito mais sentido. Pelo menos para mim foi assim, sabe? Porque quando eu li o primeiro conto, eu fiquei assim, ok. A escrita é boa e tal, mas eu não tinha entendido o rolê assim por trás, sabe? Do que estava acontecendo ali. Então, algo que me chama a atenção é a própria escrita da Lyudmila, que eu fiquei curiosa para ler os romances dela. Espero que a editora 34 traga pra cá, ou enfim, outra editora, porque ela tem uma escrita que é muito bonita. No pós-fácil, quando a gente vê as falas dela sobre os seus escritos, como que foi esse processo dela enquanto escritora, e a gente vê que ela virou escritora meio que sem querer, eu fiquei curiosa para ver os romances, mas comentando sobre isso, né, ela vai virar escritora sem querer. Neste período aqui, as obras literárias, enfim, qualquer coisa que era produzida, tinha que passar por uma censura. E aí a Lyudmila,
ela tem a sua formação para ser bióloga. Ela trabalhava com isso e ela dedicou a sua carreira a ser uma bióloga. Só que aí, em um dado momento, um colega dela ali vai pedir a máquina de escrever dela emprestada para escrever uma obra e publicar sem passar por essa censura e publicar de forma clandestina. E aí, quando eles pegam e descobrem sobre isso, eles vão chegar até a máquina de escrever dela, que ela apenas emprestou para alguém, e vai perder ali o seu cargo como bióloga e vai começar a escrever. Então, a carreira dela literária começa assim. E a Lyudmila, ela foi uma pessoa que viveu durante esse período. Então, tudo que tá aqui me soa mais como uma espécie de memória, um pouco meio autobiográfico, de passar pra gente o que ela mesma passou, porque ela viveu a infância dela no mesmo período em que as meninas destes contos também viveram. Então é isso, gente, que eu tinha pra comentar sobre este livro. É um livro bem curto, os contos eles são bem curtinhos, dá pra ler bem rapidinho. Eu li eles bem devagarzinho, assim, porque eu queria ir lendo, entendendo o que estava acontecendo, mas se você já conhece deste período, você já está acostumado à literatura russa, que você vai gostar bastante, você não vai precisar fazer nenhuma pesquisa, nem nada, tá? Mas se você não conhece nada, absolutamente nada, talvez esse livro não seja uma boa porta de entrada para a literatura russa, justamente por essas questões, porque vão ter coisas que, se você não entende muito desse período, não vão fazer sentido. Mas, no geral, os contos como um todo são muito bons. Como eu disse, aqueles 3 lá foram os meus favoritos, tá? Pra mim, o que eu menos gostei foi o primeiro, sabe? O primeiro foi o que menos me chamou a atenção. Mas, no geral, eu gostei bastante, recomendo, tá? Se você estiver aí procurando uma leitura. E espero que a gente tenha mais da Lyudmila aqui, porque eu fiquei bem curiosa quanto à escrita dela. Quero ver como que ela é com seus romances. E é isso, gente, que eu tinha pra falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um like. Lembrando que comprando pelos links que estão aqui na descrição, eu recebo uma pequena comissão e o valor não se altera em nada pra você, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo.